Vamos lá. Muitos hoje dizem que o que está acontecendo agora é o cumprimento de uma profecia que está em Ezequiel, capítulo 38 e 39. Eu vou ler um pedaço dessa profecia para você e vou dizer a minha opinião sobre ela. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Mesec e Tubal, e profetize contra ele, dizendo: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, e Mesec e Tubal. Eu o farei mudar de direção. Porei anzóis no seu queixo e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos empunhados à espada, persas, etíopes e Punt, e com eles todos os escudos e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. Bom, a profecia aqui está claramente mostrando o quê? Israel sendo atacado por vários povos. Vou mostrar para vocês aqui. O que a profecia está mostrando é isso aqui, ó. Israel sendo atacado por vários povos. O povo de Gog, Magog, né? Gog é o príncipe, Magog, Gomer, Mesher, Togarma, Tubal, Pérsia, Punt, Cush. Ora, é curioso que se a gente pegar esse pessoal, a gente tem exatamente a Líbia, que é o inimigo de Israel, a Pérsia, que é o Irã, que é inimigo de Israel. E aí, o que o pessoal entende? Que a expressão Mesher seria Moscou. Que Mesher seria Moscou. Que Gomer seria a Alemanha. Seria, porque você fala Germânia, germânico, né? Germânia. Então, Gomer seria a Alemanha. E entendem que Gog e Magog podiam ser até uma referência também à Rússia. Eu vou voltar aqui o texto de onde que eles tiram isso. Quando começa assim: Filho do homem, vire e profetiza contra Gog da terra de Magog, ou príncipe de Ros. Alguns entendem que Ros seria Rússia. Mesec seria Moscou. Tubal seria Tobolsk, que é uma importante cidade da Sibéria, uma cidade até que está na base da formação do povo russo, e profetize contra ele. E aí fala que então a Rússia, no fim dos tempos, iria lutar contra Israel, o que se estava profetizado na Bíblia. Tem muitos livros que falam disso, muitos pregadores, e quando fala dos grupos que iam se juntar com Gog e Magog para destruir Israel, menciona esses grupos, inclusive os persas, os etíopes, Punt e todos mais. Os persas, Irã. E hoje o que nós estamos vendo? O Irã, aliado da Rússia, e o Irã atacando Israel. Então, muitos acreditam que a destruição de Gog e Magog pode estar acontecendo agora, que vários povos vão se unir para atacar Israel, outros povos vão se unir para libertar Israel, e nessa provável conflito mundial, nós vamos ter, então, o cumprimento da profecia de Ezequiel e a volta de Jesus logo em seguida. Que isso aqui seria justamente a guerra do Armagedon, a guerra final, etc, etc. Eu vou falar com vocês por que eu discordo dessa interpretação. Ela parece fazer muito sentido quando você lê assim rapidamente, mas por isso que a Bíblia é um livro que a gente tem que estudar com calma e não assim de maneira rápida. E cuidado com os anacronismos que existem, como é que eu poderia dizer para vocês assim, de palavras que parecem, mas não são. Ah, mas aqui está falando, ó, Mesec, parece Moscou mesmo. Rosh realmente lembra Rússia, ainda mais que em hebraico é Rosh. Rosh, ó, que Ros é como está em português, em hebraico é Rosh. Rosh lembra Rússia. Estava profetizada a Rússia aqui. Calma, irmãos. A primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é que existem falsos cognatos fonéticos. O que é falso cognato fonético, Rodrigo? São palavras que têm uma sonoridade muito grande, mas uma não tem nada a ver com outra. Por exemplo, quando você fala em inglês fabric, você não está falando de fábrica. Fabric, em inglês, é tecido.
Fábrica em inglês é factory. Olha como é que confunde. Já pensou alguém está falando inglês? Fabric, ou outra fábrica? Não, é tecido. Mas fabric lembra mais fábrica para nós. Quando você fala, por exemplo, Paris, a palavra Paris não tem nada a ver com Paris. Paris é o filho de Príamo, da história de Troia. Paris é o nome grego de um dos personagens da história de Troia. E Paris, o nome da capital da França, vem de Parisi, que é uma palavra celta que não tem nada a ver com Paris do grego. Mas as duas palavras parecem muito, ó. Paris, Paris, né, em inglês. Mas tem sentido completamente diferente. Tem que tomar cuidado com essas aparências, tá bom? Rosh, em hebraico, significa cabeça. Então, quando fala o príncipe de Rosh, pode estar, o Sar, Rosh, pode estar falando assim, o príncipe do principado de Mesec. Não está falando nada assim de, de um nome de um lugar. Rosh pode ser cabeça. O príncipe que está na frente de Mesec. Alguns hebraístas até sugerem que a tradução seria terra de Magog, príncipe da... acabei de falar aqui. Príncipe da liderança de Mesec, aquele que está à frente de Mesec. Príncipe que está à frente de Mesec, lembrei agora. A palavra Tubal não tem nada a ver com Tobolsk. Vou falar com vocês o que é Tubal. Eu tenho aqui no mapa, vou mostrar no mapa para vocês. Olha a diferença aqui, olha. Olha onde está o Tubal e Tobolsk. O vermelho lá em cima é Tobolsk, que é a cidade da Sibéria. O Tubal, que é mencionado no livro de Ezequiel, está aqui embaixo na atual Turquia. Olha a distância de uma cidade para outra. Aí, quando fala de Mesec, outra questão. Olha, Moscou é o pontinho verde. E a Mesec, mencionada por Ezequiel, é o pontinho roxo. Olha a distância de Moscou, de Tobolsk, e olha a distância de Tubal e de Mesec da Bíblia. São cidades completamente diferentes e uma não tem nada a ver com a outra, tá bem? Uma outra argumentação que eu tenho para desconfiar dessa interpretação que está sendo dada agora é a seguinte. Se você for dos anos 1899 para trás, você não vê ninguém dando essa interpretação. Essa interpretação é muito inédita na história do cristianismo. Nem os pais da igreja, nem os teólogos da alta Idade Média, nem os escolásticos, nem os reformadores, nem Calvino, nem Zwinglio, nem Lutero, nem a igreja calvinista, nem a wesleyana, que seria a metodista, nem a igreja anglicana, em toda a sua história do cristianismo, ninguém enxergou que Ezequiel capítulo 38 e 39 seria o último conflito de Israel envolvendo países que estavam ali no entorno. Isso é uma invenção moderna. Parece quase um anacronismo profético. Porque, veja bem, quando eu falei com vocês das profecias de Daniel, a interpretação que eu dou hoje, eu encontro em toda a história do cristianismo. Quando você fala da volta de Jesus, em toda a história do cristianismo. Mas essa visão agora não é a Rússia junto com a China, junto com o Irã, para atacar Israel, Estados Unidos vai entrar. Isto é modernismo. Eu sei que tem muita gente que gosta, que faz sucesso, é filme, o dispensacionalismo pega muito, isso é tema de filme, mas exegeticamente não convém. E para você não achar que eu estou inventando isso, que é papo de adventista, pegue os maiores exegetas e eles não vão acreditar nessa interpretação. Pegue os principais comentaristas bíblicos sérios, eles não dão essa interpretação.